2 Reis, capítulo de número 5 e o versículo 1. Os irmãos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era herói de guerra, porém leproso. Os irmãos podem tomar seus assentos. A palavra do Senhor nos traz um relato sobre a vida de um comandante sírio, de um comandante do exército da Síria, um homem chamado Naamã. Ele é um dos poucas pessoas que não são hebreus, que não fazem parte do povo de Israel, que tem a sua história relatada na Bíblia Sagrada. Até porque o Antigo Testamento ele é um livro que traz os relatos sobre o povo judeu, os relatos da trajetória do povo judeu. E aqui a Bíblia nos fala de Naamã, um homem que era muito bem conceituado no lugar em que ele vivia, um homem que era muito bem conceituado na sua família, na sociedade em que ele vivia o seu dia a dia. A Bíblia nos diz que ele era comandante do exército do rei da Síria, e que o rei da Síria tinha um carinho muito grande por Naamã. Ele via Naamã com muitos bons olhos, porque através de Naamã os exércitos da Síria tiveram algumas vitórias. Os exércitos da Síria venceram muitas batalhas, venceram muitas guerras, venceram muitos outros exércitos. Então, quando o escritor de Reis ele para escrever sobre Naamã, ele diz que Naamã era comandante do exército. Ele diz que Naamã tinha diante do seu senhor muito conceito. E ele diz que Naamã era um homem que era herói de guerra. Mas ele encerra o primeiro versículo dizendo: Naamã era herói de guerra, porém era leproso. E quando nós paramos a olhar a Bíblia, a olharmos para a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia relata sobre esta enfermidade, sobre esta doença chamada lepra. A Bíblia não vê esta doença não como uma enfermidade. A Bíblia não trata de pessoas leprosas como pessoas que precisavam ser curadas. A Bíblia trata as pessoas leprosas como pessoas que precisavam ser purificadas, como pessoas que precisavam ser purificadas no seu corpo, purificadas na sua maneira de ser, que precisavam passar por purificação e não por cura. Se você olhar no Antigo Testamento e você ler o livro de Levíticos, você vai ver que os mandamentos e a lei tinha um mandamento especial, tinha um mandamento muito rígido em questão às pessoas que eram contaminadas com esta enfermidade, que eram contaminadas com essa doença chamada lepra. Se você ler em Levíticos, você vai ver que a pessoa leprosa, ela precisava ser afastada da sua família. Ela precisava ser afastada do convívio familiar. A pessoa leprosa, ela era impedida de entrar no templo para adorar a Deus ou para prestar cultos ao Senhor. A pessoa leprosa, ela precisava ser afastada da sociedade, tirada do meio da cidade. Se você olhar para o livro de Levíticos, você vai ver que naquela época a pessoa que era leprosa, ela não passava por uma junta médica. Não era um médico que iria avaliar se ela precisava ser retirada do convívio familiar e do convívio da sociedade. Não era o médico que fazia essa avaliação, mas era um sacerdote. Cabia ao sacerdote fazer a avaliação e ver se essa pessoa precisava ser afastada ou não. Segundo os relatos médicos, segundo a medicina,
ela causa na pessoa algumas erupções na pele. Segundo os médicos, a lepra, eles dizem que a lepra, ela causa feridas na pele da pessoa, e essas feridas, elas se tornam algo muito feio, algo muito, digamos, muito horrível para uma pessoa ter em seu corpo. E mesmo que a pessoa chegue a alcançar a cura, chegue a alcançar a restauração da sua saúde, mesmo que a pessoa chegue a alcançar a purificação, segundo diz a lei, as marcas desta enfermidade ficam na pele daquela pessoa para o resto da sua vida. Segundo os médicos, eles dizem que um dos sintomas da lepra é a perda da sensibilidade. A pessoa vai perdendo a sensibilidade, ela não sente mais o calor, ela não sente mais o frio. Em alguns casos, a pessoa não sente nem a dor das feridas que aquela enfermidade causa no seu corpo. E a Bíblia, relatando a história e a vida de Naamã, a Bíblia está dizendo que ele era um homem rico. A Bíblia está dizendo que ele era um homem muito bem conceituado na sua sociedade. A Bíblia está dizendo que ele era um homem que era muito bem visto pelo rei da Síria, mas que ele era leproso. Ele era alguém que não podia ter, mesmo ele sendo considerado um gentil, ele não tinha um convívio familiar normal. Porque mesmo sendo gentil e não seguindo as leis do povo de Israel, todos os povos daquela época sabiam que a lepra era uma doença contagiosa, todos sabiam que a lepra ela era transmitida através do contato pessoal de uma pessoa para uma outra. Portanto, mesmo ele sendo um homem conceituado, ele chegava na presença do rei. O rei via ele com bons olhos, mas o rei queria ele a uma certa distância de si, para não se contaminar com aquela enfermidade. Mesmo ele sendo um homem muito rico, sendo um herói de guerra, o exército olhava para ele como um herói de guerra, mas mantinha a distância dele para não ser contaminado com aquela enfermidade. Dentro da sua casa, ele era um homem que muito provavelmente tinha o respeito da sua esposa, o respeito dos seus filhos, o respeito da sua família, mas ele tinha que manter uma certa distância, uma certa separação, para não contaminar a sua família com aquilo que havia se abatido sobre a sua saúde. Se nós olharmos para a Bíblia e olharmos para o Novo Testamento, nós vamos ver que esta visão desta enfermidade ela não muda. Porque se você ler todos os 4 evangelhos, se você ler Atos dos Apóstolos, se você ler todas as epístolas que os apóstolos escreveram, você vai ver que todas as vezes que eles falam de lepra, eles falam de purificação e não de cura. Se você olhar para os leprosos que Jesus curou, você vai ver que certa vez chega um leproso até Jesus e Jesus pergunta: o que tu quer que eu te faça? E a resposta do leproso é: eu quero ser limpo. Ele não diz eu quero ser curado, mas ele diz eu quero ser limpo. E quando Jesus curava os leprosos, Jesus dizia: olha, tu vai lá e oferece a oferta pela tua purificação. Então não era a cura, era uma purificação que a pessoa passava. Ou seja, a lepra era considerada uma imundícia que alguém carregava em si. E com Naamã não era diferente. Naamã, um homem muito bem conceituado pela sociedade, muito bem visto pela sociedade, temido nos círculos de amizade onde ele andava, mas ele carregava uma imundícia em si. Ele carregava algo em si que ele poderia contaminar outras pessoas e até mesmo destruir a vida de outras pessoas. Era muito bem visto, era um herói de guerra, mas por isso que o escritor aqui diz, era um herói de guerra, porém leproso. Se você olhar para a Bíblia,
e procurar ver qual é o conceito que a Bíblia dá para essa questão da lepra, você vai ver que a Bíblia compara esta enfermidade chamada lepra com o pecado. Você vai ver que a Bíblia compara, a Bíblia faz uma ligação entre a lepra e o pecado. E se nós fizermos esta ligação nesta noite, se nós fizermos esta comparação, que não sou eu que estou fazendo, mas é a Bíblia que faz, nós podemos olhar para este texto e podemos entender que Naamã era um homem muito bem conceituado, era um homem rico, era um homem bem visto pela sociedade, era um homem amado pela família, era um herói de guerra, porém era um homem que carregava muitos pecados em si. E a Bíblia nos relata que Naamã tinha na sua casa uma menina, uma moça, que era uma serviçal, que servia a sua casa, que servia a sua família, que era uma serviçal da sua esposa, uma moça que havia sido levada da nação de Israel, uma moça que estava ali contra a sua vontade, contra o seu desejo, ela estava ali como serva, ela estava ali como escrava, estava ali para servir. Mas a Bíblia nos relata que certa vez esta menina, certa vez esta moça, ela chega até a sua senhora, e ela faz um relato para a sua senhora, ela diz: olha, tomara o meu senhor Naamã tivesse a oportunidade de estar diante de Eliseu, o homem de Deus, o servo de Deus, porque se ele tivesse essa oportunidade de ter um encontro com este profeta, com este homem de Deus, certamente ele seria purificado, certamente ele seria curado, certamente ele teria sua saúde restaurada deste mal que o acompanha. E quantas vezes a gente vê na sociedade em que vivemos pessoas que são bem conceituadas, muitas vezes pessoas que carregam uma fama consigo, muitas vezes pessoas que são amadas pela família, mas às vezes eles carregam uma lepra em si, às vezes eles carregam algo que os faz ser visto como alguém que é contaminado, como alguém que é impuro. Mas Naamã teve esta oportunidade de ouvir falar que havia uma solução para o seu problema, que havia uma saída para a sua dificuldade, que havia um escape para a situação que ele se encontrava. Porque não adiantava nada para Naamã ser um herói de guerra. Não adiantava nada para Naamã ter a oportunidade de se apresentar na presença do rei, de chegar na sala do rei, de ter intimidade com o rei. Não adiantava nada para Naamã ser um homem rico, se ele carregava uma imundícia junto consigo, se ele carregava algo que a sociedade olhava para ele e dizia: lá vai um herói de guerra, mas é um imundo. Lá vai um homem rico, mas é um imundo. Lá vai um homem bem conceituado, mas mesmo assim ele continua sendo um imundo. E a primeira coisa que eu vejo que começou uma mudança na vida de Naamã é quando ele ouve falar de Eliseu, quando ele ouve falar do profeta, do homem de Deus. E ele teve esta oportunidade através do testemunho de uma serva. Ela era serva, ela era escrava, ela estava ali contra a sua vontade. E se nós pararmos para pensar, esta moça ela não tinha nenhuma obrigação de falar para Naamã que havia uma solução para o seu problema, porque ela estava ali como escrava, como serva. Mas ela estava ali como serva, mas mesmo assim ela era uma testemunha do Deus verdadeiro. Ela era uma testemunha do Deus único, do Deus real. Aleluias. Ela era uma testemunha do Deus de Israel, porque ela conhecia Deus. Irmãos, Deus ele nos chama exatamente para nós sermos suas testemunhas. Amém. Se você ler em Atos capítulo 1 versículo 8,
Jesus falando com os seus discípulos, Jesus prestes a subir aos céus. Jesus já havia ressuscitado, estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, e Jesus diz para eles: e ser-me-eis minhas testemunhas. O que Jesus espera de todos nós é que sejamos suas testemunhas. E esta menina, ela foi testemunha do Deus único e verdadeiro, independente do lugar em que ela estava. Ela não estava na sua casa, ela não estava com a sua família, ela não estava no templo, não, ela estava longe de tudo isso. Ela não vivia mais em Israel, ela vivia na Síria, quilômetros longe da sua casa, quilômetros longe do templo, longe dos cultos, longe das adorações, mas ela permanecia sendo uma testemunha do Deus único e verdadeiro. Independente do lugar em que estejamos, nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. E testemunha é aquele que relata aquilo que ele viu. Quando alguém é chamado para testemunhar um tribunal, ele vai lá para contar aquilo que ele viu. E esta menina, ela estava apenas contando aquilo que ela já tinha visto, porque ela já tinha visto Deus operar através da vida de Eliseu. Ela já tinha visto Deus fazer milagres, Deus fazer grandes obras através da vida do seu profeta, através da vida do seu escolhido. Então ela apenas dá testemunho, ela testemunha daquilo que ela já tinha visto, daquilo que ela já tinha vivido. Oh, maravilha! E podemos entender também que esta moça, ela foi uma testemunha, ela deu o seu testemunho independente da situação em que ela estava vivendo, porque dá testemunho de Cristo quando tudo vai bem nas nossas vidas, quando estamos vivendo um momento de tranquilidade, um momento de bonança, um momento de prosperidade. É muito fácil sermos testemunha de Jesus Cristo. É muito fácil dizermos: olha, Jesus muda a vida. É muito fácil dizermos: olha, Jesus, ele é bom, quando tudo vai bem nas nossas vidas. Mas existem momentos nas nossas vidas em que as coisas não dão certo, em que as coisas se tornam difíceis, em que o dia a dia, cada dia das nossas vidas, quando estamos passando por dificuldade, parece que cada dia tem 48 horas e não 24. E é nesses momentos que nós também precisamos continuar sendo testemunha de Cristo. Aleluia. Precisamos continuar testemunhando e dizendo: Deus tem poder de mudar as vidas, independente da situação em que eu esteja. Deus é poderoso para mudar a vida de qualquer um que se entrega à sua vontade. Aleluia. E era isso que essa menina estava fazendo. A situação dela era de escravidão, de serva, de ser uma serviçal. Ela estava praticamente condenada a viver a vida inteira como escrava. Mas mesmo nesta situação, e independente desta situação, ela disse para Naamã: não, tem uma solução para o teu problema. Tem alguém que pode remover esta imundícia do teu corpo. Tem alguém que pode restaurar o teu corpo. Tem alguém que pode te devolver ao teu convívio familiar. Tem alguém que pode transformar a situação em que tu vive. E a Bíblia vai nos dizer, o relato bíblico vai nos dizer, que Naamã, ele fala com o rei da Síria, e ele conta o fato para o rei da Síria, ele conta o testemunho que essa menina havia dado. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria manda Naamã para Israel, juntamente com uma carta que ele deveria apresentar ao rei de Israel. E nesta carta estava escrito a expectativa do rei da Síria, que era a cura de Naamã, que Naamã voltasse para casa curado, com a sua saúde restabelecida, livre daquela imundícia que o acompanhava. E a Bíblia nos diz que o rei de Israel, ele se apavora, ele entra em pânico quando ouve falar da carta, quando ele lê aquela carta que Naamã entrega. Porque logo na mente dele veio o pensamento de que o rei da Síria estava procurando uma oportunidade de fazer guerra contra Israel. Só que em Israel
haviam profetas, haviam homens de Deus, haviam pessoas que tinham intimidade com Deus, pessoas que buscavam a Deus, pessoas que faziam realmente a vontade de Deus, não só no ritual de culto, não só no ritual religioso, mas pessoas que verdadeiramente adoravam a Deus, pessoas que verdadeiramente se entregavam a Deus. E uma dessas pessoas era Eliseu, que quando ouve falar do desespero do rei de Israel, ele manda uma mensagem dizendo: olha, manda Naamã vir ter comigo, manda Naamã vir ao meu encontro, porque há profeta em Israel, há Deus em Israel. Aleluia. Aleluias. Naamã, ele vai até o encontro de Eliseu. Ele vai ao encontro de Eliseu com toda a expectativa de cura, com toda a expectativa de restauração, com toda a expectativa de mudança do estado em que ele vivia. E ele chega até a casa de Eliseu. Aleluias. E se você ler no versículo 17, aleluias, você vai ver que antes do versículo 17, Naamã chega até a casa de Eliseu. E a expectativa de Naamã era grande. Só que Eliseu não sai nem de dentro de casa para receber Naamã. Naamã, o chefe do exército do rei da Síria. Naamã, o herói de guerra. Naamã, o homem muito bem conceituado. Só que Eliseu não sai de dentro da sua casa para receber ele. Eliseu simplesmente manda o seu moço, manda Geazi lá fora falar com Naamã e dizer para Naamã: vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que quando tu sair do Rio Jordão, tu estarás curado, a tua saúde estará restabelecida. A expectativa de Naamã era grande, e ele até mesmo ele se revolta por causa disso. Ele diz para os seus serviçais, ele diz para os seus soldados, aqueles que estavam com eles: olha, a minha expectativa é que ele viesse de dentro da sua casa, que ele fizesse uma oração, clamasse a Deus, que ele movesse a sua mão sobre mim e a lepra desaparecesse. A verdade é que quando o ser humano ele espera um milagre de Deus, ele cria toda uma expectativa em sua mente. Ele cria toda uma expectativa em seu coração. Aleluia. Só que Deus, ele não queria satisfazer as expectativas de Naamã. O que Deus queria era trazer salvação para a vida de Naamã. Amém. O que Deus queria era trazer salvação para a casa de Naamã. O que Deus queria era que Naamã se tornasse uma testemunha do poder de Deus lá no lugar em que ele vivia. Deus não queria satisfazer as expectativas de Naamã, e muitas das vezes nós nos frustramos porque esperamos que Deus venha satisfazer as nossas expectativas, porque esperamos que algo milagroso, como Naamã esperava aqui. Naamã esperava que houvesse algo ali religioso, uma oração, que houvesse um mover de mão e que as coisas fossem sumir no piscar do olho. Ele fechava o olho para orar, e quando ele abrisse o olho, tudo estava pronto, tudo estava restaurado, tudo estava normalizado. Só que Deus queria ter uma experiência com Naamã. Deus queria que Naamã tivesse uma experiência, que Naamã entendesse que havia um processo de Deus ali, um processo de transformação. Porque Naamã ele se revolta e ele diz: olha, por acaso não são os rios que tem lá na Síria muito melhores do que o Rio Jordão? Por acaso os rios que tem lá não são muito mais limpos? Não são muito mais puros? Não são muito melhores visivelmente? Por que eu não posso ir lá me banhar lá? Por que eu tenho que me banhar no Jordão? Onde as águas são sujas, onde as águas são impuras. Só que não interessava o lugar em que ele iria se banhar, porque o que Deus estava mostrando para ele é que não era um ritual religioso, mas era uma transformação. Amém. Aleluia. Naamã, um homem que era acostumado a dar ordens, um homem que era acostumado a levantar a mão, dar uma ordem, todo mundo sair correndo fazer o que ele queria. Agora o profeta de Deus tinha dado uma ordem para ele e dito: vai
mergulha 7 vezes, te banha 7 vezes no Rio Jordão. Um homem acostumado a dar ordens, agora ele teria que seguir uma ordem. E dentro daquela revolta dele, dentro daquele momento de revolta, dentro daquele momento de expectativa frustrada em que ele estava vivendo, um dos seus serviçais chega a ele e diz: meu senhor, por acaso, se o profeta de Deus tivesse te pedido algo muito mais difícil do que isso, você não faria? Para ficar curado, para ficar restaurado, com a saúde restabelecida? Se fosse algo muito mais difícil, não faria? Ele só te pediu para mergulhar 7 vezes no rio. São só 7 vezes, são só 7 mergulhos. O que é isto para um homem que carrega dor no seu corpo, que carrega feridas no seu corpo? O que é isso para um homem que carrega uma insensibilidade na sua pele? E Naamã, então, ele se vê convencido e ele vai até o Rio Jordão. E ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E quando ele termina de mergulhar, ele sai do Rio Jordão. E aquela enfermidade tinha ido embora. Aquela imundícia tinha ido embora. Aquelas marcas de pecado já não existiam mais. Podia existir para os outros que se lembrassem dele, mas nele não tinha mais nenhuma marca, não tinha mais nenhuma imundícia. A insensibilidade tinha ido embora, as feridas tinham ido embora, a dor tinha ido embora. Ele estava com seu corpo totalmente restaurado. Mas aqui o que Deus estava fazendo não era simplesmente uma cura. Como eu falei para os irmãos lá no início, a Bíblia compara a lepra com o pecado. E o que o pecado faz nas nossas vidas é exatamente isso. A lepra, um dos sintomas da lepra era que a pessoa perdia a sensibilidade. E o pecado, ele nos tira esta sensibilidade. A sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A sensibilidade de manter um relacionamento com Deus. A sensibilidade de ver a necessidade do próximo. A sensibilidade de sentir amor por aqueles que precisam ser amados. O que o pecado faz nas nossas vidas é isto. O pecado, ele pode não causar feridas no teu corpo, mas o pecado, ele te afasta muitas das vezes do convívio familiar. O pecado, ele pode não te causar uma dor física, mas o pecado, ele vai fazer com que as pessoas olhem para ti com uma certa desconfiança. Porque às vezes a pessoa, ela é muito bem conceituada, a pessoa é muito próspera, a pessoa é um herói na área em que atua, mas alguém vai olhar e vai dizer: ele é muito bom no que faz, mas trai a esposa. É muito bom no que faz, mas é um mentiroso. É muito bom no que faz, mas não é confiável. Isto é a sociedade. Isto é o mundo em que vivemos, em que as pessoas, mesmo sendo boas no que fazem, mesmo sendo bem conceituadas, mesmo sendo heróis na área em que atuam, mas elas carregam em si a marca do pecado. Até o dia em que elas entendem que elas precisam obedecer a Deus, que elas precisam se entregar a Deus em obediência à palavra de Deus, para que a sua vida seja mudada. Amém. Naamã era acostumado a dar ordem, mas ele precisou aprender a obedecer. Porque Deus não entregou uma palavra, Eliseu não saiu da sua casa uma palavra profética de mudança de vida, de mudança de situação. Não. Eliseu mandou dizer: vai e mergulha. Se tu obedecer, tu está curado. Se tu não obedecer, tu pode carregar as tuas marcas junto contigo, pode carregar a imundícia junto contigo. Continua a tua vida da maneira que tu está, mas se tu obedecer, tua vida vai ser mudada. Esta era a mensagem de Deus para Naamã. E a cura de Naamã estava não no rio, a cura de Naamã estava não nos 7 mergulhos, porque o número 7, nós mergulhar 7 vezes não queria dizer nada.
A grande verdade daquilo ali era a obediência de Naamã. A partir do momento que ele colocou no seu coração, não, eu vou obedecer a palavra que foi dirigida para mim da parte de Deus. Quando ele entendeu isso e ele começou a obedecer, a vida dele começou a ser restaurada. A situação dele começou a ser restaurada. Porque é exatamente isso que Deus faz com as nossas vidas. É exatamente isso que Deus fez com a maioria de nós que estamos aqui. Que tínhamos uma vida que as pessoas podiam olhar e dizer: olha, ele é uma pessoa honesta, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito boa no que faz, é um ótimo profissional. Mas tínhamos os nossos problemas, tínhamos as nossas dores, tínhamos as nossas feridas, tínhamos as nossas questões de contaminação, até o dia em que entendemos que precisávamos nos entregar a Cristo em obediência à sua palavra, para que tudo aquilo fosse mudado nas nossas vidas. E esta mudança aconteceu na vida de Naamã. Se você ler agora o versículo 17 do capítulo 5, a Bíblia nos diz: disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Naamã, quando ele se viu curado, ele volta lá na casa de Eliseu, cheio de presente, cheio de ouro, de prata, de vestes, e ele agora queria dar um presente para Eliseu. Ele queria pagar pelo milagre. E veja, irmãos, que essa não é uma doutrina muito nova não, já é daquele tempo. Ele queria pagar pelo milagre recebido. Mas como Eliseu já tinha um entendimento do que era o Evangelho de Cristo, do que seria o Evangelho de Cristo, de graça recebeste, de graça dai, Eliseu diz para ele: olha, eu não vou receber nenhum dos teus presentes. Tudo aquilo que tu trouxe para presentear, tu leva embora contigo. Eu não quero nada disso me serve. E quando Naamã ouve aquela palavra, Naamã aqui ele faz uma confissão de fé. Ele diz para Eliseu: olha, me permita que eu leve um pouco de terra para minha casa lá na Síria. Por que isso? O desejo dele agora era se ajoelhar diante daquilo, se ajoelhar em cima, sobre aquela terra que ele havia levado de Israel, como um símbolo de lembrança de que ele deveria adorar um único e verdadeiro Deus. Amém. Ele faz uma promessa e ele diz: olha, a partir de hoje eu nunca mais vou me prostrar diante de outro Deus. Eu nunca mais vou adorar outro Deus. Eu nunca mais vou fazer holocausto e nunca mais vou fazer culto a outro Deus, senão ao Senhor, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Amém. 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 Isso, irmãos, é mudança de vida. Amém. Isso é Evangelho. Amém. Isto é Evangelho. O Evangelho de Cristo não são promessas de uma vida vitoriosa, de uma vida repleta de alegria, de uma vida em que tudo vai ser um milagre, tudo vai acontecer muito bem para ti. Não. Ao contrário, se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, capítulo 5, quando Jesus começa a pregar, Mateus ele relata dizendo: Jesus começou a pregar o Evangelho e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. O Evangelho de Jesus é arrependimento. Naamã era um homem orgulhoso, acostumado a dar ordens. Ele aprendeu a ser humilde, a ser obediente. Naamã era um homem impuro, cheio de pecados, cheio de podridão. Mas quando ele se entrega à obediência à palavra de Deus, ele é purificado de tudo aquilo que mostrava para os outros que ele era impuro. Naamã era um homem cheio de idolatrias, um homem cheio de crenças, um homem cheio de culto a outros deuses. Mas quando ele tem uma verdadeira experiência com o verdadeiro Deus, a vida dele agora passa a ser uma vida de renúncia. Ele renuncia a todo o seu passado, ele renuncia a toda a idolatria, ele renuncia a todo o orgulho,
fazia, tudo aquilo que o fazia parecer melhor do que os outros. Aleluias. E ele entende que a partir daquele momento ele era um servo de Deus, que ele não podia mais adorar a ídolos, simplesmente ele teria que adorar a Deus, que ele não tinha mais que prestar culto a divindade nenhuma, até porque as divindades dele não puderam fazer nada por ele. Quem fez algo por ele foi Deus, a partir do momento que ele passou a obedecer. Aleluias. Naamã aprendeu a obedecer. Naamã renunciou às velhas práticas que ele tinha. Mas ainda antes de encerrar a história de Naamã, a Bíblia nos diz que Naamã ele pega e começa a ir para sua casa. Ele começa a voltar lá para o reino da Síria. E quando ele está voltando lá para o reino da Síria, Geazi, o servo do profeta Eliseu, corre atrás dele e o alcança e diz: olha, Geazi inventa uma mentira e diz: olha, o meu senhor, ele se arrependeu de não ter pego os presentes que tu ofereceu. Eu não quero que tu dê todos os presentes, mas dá algumas vestes aí, dá um pouco de prata, porque nós vamos dar lá para os servos dos profetas de Efraim. Então nos dá um pouco disso que eu vou levar lá para os servos dos profetas. Provavelmente Geazi fosse algum teólogo dessas religiões que existem hoje por aí. E Geazi ele pega um pouco daquilo que seria o preço pago por um milagre. E ele vai e esconde na sua casa. E quando ele chega dentro da casa de Eliseu, a primeira palavra que Eliseu diz para ele é: por que tu foi atrás de Naamã para pegar um pouco daquilo que ele havia oferecido como presente, para tomar dele aquilo que não era para ser tomado, para receber dele aquilo que não era para ser recebido? Veja, irmãos, que simplesmente ser um religioso não leva ninguém para o céu. Simplesmente ser um religioso não torna ninguém apto a ir para o céu. Simplesmente ser um religioso não transforma a vida de ninguém. Geazi era alguém que vivia junto com Eliseu 24 horas por dia. Ele era alguém que tinha visto os milagres. Ele era alguém que tinha visto fogo descer do céu. E não era algo visto espiritualmente, não. Geazi junto com Eliseu, ele viu o fogo descer do céu, não de uma forma figurada, mas de uma forma real. No entanto, Geazi ele não entendia. Geazi ele não compreendia aquilo que Deus fazia. Geazi ele não compreendia a humildade. Geazi tinha um interesse financeiro. Geazi era um homem ganancioso. E Eliseu diz para ele: olha, tu foi lá e pegou um pouco daquilo, tu pegou um pouco daqueles presentes. Ele nega, diz: não peguei, eu não fui lá. E Eliseu diz: tu foi e tu pegou daquilo que não era para pegar. E o castigo que tu vai carregar é a lepra que saiu de Naamã, vai te acompanhar a ti e a tua descendência para o resto da tua vida. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Geazi passou a ser um homem leproso. Ele passou a carregar a lepra, a imundícia, a dor, o afastamento, a incapacidade, toda se manifestou na vida de Geazi. E sendo a lepra um significado de pecado, nós temos que estar atentos nisso. Porque muitas das vezes nós estamos vendo milagres, nós estamos vendo fogo cair do céu, nós estamos ouvindo a palavra, mas muitas das vezes, por falta de sensibilidade, o pecado ele vai se instalando nas nossas vidas. O pecado vai tomando conta dos nossos corações. O pecado vai tomando conta das nossas vidas. Até um ponto, aleluias, até um ponto de muitas vezes perdermos
o relacionamento familiar, perdemos o relacionamento com a igreja, perdemos os relacionamentos sociais, porque isso é o que o pecado faz nas nossas vidas. Quando a Bíblia nos diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, muitas vezes nós pensamos em coisas materiais, mas o que Satanás rouba, o que Satanás destrói é as nossas vidas. E muitas das vezes estamos dentro da igreja, muitas das vezes conhecemos a palavra como Geazi conhecia, muitas das vezes nós temos uma certa comunhão, um certo conhecimento de Deus, mas se nós não tivermos atento, se perdemos a sensibilidade, podemos cair na mesma cilada que Geazi caiu. Geazi ele caiu numa cilada, porque ele desejou o ouro que aquele homem tinha, ele desejou a prata que aquele homem tinha, ele desejou as vestes que aquele homem tinha, e até o momento que ele desejava, ele não havia pecado, mas a partir do momento que ele vai e ele cria toda aquela história mentirosa e ele recebe aqueles presentes, a partir daquele momento ele passa a ser um homem pecador. Ele passa a ser um leproso não pela palavra do profeta, mas ele passa a ser um leproso a partir do momento que ele peca, a partir do momento que ele desobedece às ordens de Deus. E a insensibilidade foi tão grande na vida de Geazi, que quando ele chega até Eliseu, e Eliseu diz para ele: olha, tu fez errado. Se a insensibilidade não tivesse tomado conta dele, se ele ainda tivesse um pouco de humildade, ele poderia ter se humilhado, ele poderia ter reconhecido o seu erro. E é claro que Deus não haveria de castigar ele, mas não, a insensibilidade já havia tomado conta dele. Temos que estar atentos para que a insensibilidade não tome conta dos nossos corações. Quantas as vezes nós viemos ao culto, e eu falo por mim mesmo, e a gente está aqui e está cantando muitas das vezes só da boca para fora. Estamos lendo a Bíblia e tudo está entrando por um ouvido e saindo por outro. Estamos aqui pensando em tantas outras coisas, quando na verdade o único sentido de estarmos aqui reunidos é adorar a Deus. É nos entregarmos de coração, de corpo, de alma, nos entregarmos de uma entrega verdadeira a Deus. O que Jesus diz para aquela mulher samaritana? Que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que se entreguem a Ele. Não vamos deixar a insensibilidade tomar os nossos corações. Não vamos deixar que os desejos por coisas que parecem ser tão bonitas, que parecem ser tão boas, nos tornem impuros diante de Deus. Não vamos permitir que a insensibilidade que toma o coração de muitos tome o nosso coração e destruam a nossa família, destruam as nossas vidas. Não. Nós vamos nessa noite dizer: Senhor, eu quero estar sensível à Tua voz. Aleluia. Senhor, eu quero ser obediente, aleluia, aos Teus mandamentos, à Tua palavra. Porque esta é uma forma de nós não nos tornarmos insensíveis, é obedecermos à voz do Senhor. A insensibilidade saiu da vida de Naamã quando ele obedeceu à voz de Deus. Eu te convido a fechar os teus olhos nesta noite. E eu quero orar com você nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, clamamos a Ti nesta noite. Clamamos pela Tua misericórdia, pela Tua bondade sobre as nossas vidas. Deus, tens misericórdia de nós, Senhor. Que muitas das vezes temos nos tornado insensíveis à Tua voz, insensíveis ao Teu chamado, insensíveis ao Teu toque, insensíveis à Tua presença, Senhor. Tens
misericórdia, Senhor, porque quantas vezes Tu estás pertinho de nós e nós não te sentimos mais. Tens misericórdia de nós, Senhor, porque muitas das vezes nos sentimos tentados a receber os presentes do mundo, a receber os presentes que nos são oferecidos, Pai. Deus, eu te peço as tuas misericórdias, Senhor. Tens misericórdia, Senhor, de nós. Que possamos olhar nesta noite para nós mesmos, que possamos olhar para os nossos corações, para as nossas vidas. E, Senhor, eu te peço, Pai, que Tu venhas retirar toda a insensibilidade que possa haver em nós. Eu te peço, Senhor, que Tu venhas retirar toda a fonte de insensibilidade que há em nossas vidas e que possamos ouvir a Tua voz. Que possamos ouvir a Tua doce e maravilhosa voz falar aos nossos corações. Pai, que possamos olhar para a Tua palavra, não simplesmente como um livro, como uma leitura ser feita, mas que possamos olhar para a Tua palavra e a Tua voz venha falar aos nossos corações. Torna os nossos corações, Senhor, sensíveis à obediência ao Teu nome, à obediência à Tua lei, Senhor. Ó Pai, assim como Naamã foi restaurado, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos restaurar nas áreas das nossas vidas que precisa ser restaurada. Que possamos nos entregar à obediência da Tua palavra, à obediência da Tua voz, Senhor. Ajuda-nos, Pai, que Satanás não venha ter êxito, que o inimigo não venha ter êxito, de poder agir nas nossas vidas, de poder agir nas nossas famílias, de poder agir em nosso meio. Mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa cada dia nos tornar mais e mais sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu querer, sensíveis à Tua vontade. Senhor, nós oramos também pelo Seu José, Senhor, em que foi pedido oração por ele aqui nesta noite. Foi escrito um pedido de oração e eu te peço, Senhor, que Tu venhas olhar para a fé desta pessoa que fez esse pedido de oração. E que nesta noite, Senhor, a Tua vontade seja feita na vida dele. Ó Pai, tens misericórdia, Senhor,